Muito bem. Quem não pegou a palavra da abertura, eu volto a insistir que, por favor, vá ouvir, mesmo os que estavam aqui, voltem a ouvir. Muito, muito importante. Eu creio que vai ajudar, vai motivar a fé, vai te ajudar a caminhar. É em cima da palavra, é através da palavra que nós tomamos decisões sábias, prosseguimos em vitória, e é crer. E foi sobre isso que nós falamos, sempre falamos sobre crer, porque não há possibilidade de nós vivermos a glória de Deus sem a fé. É a fé, é crendo, 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 sem desistir, que nós vamos experimentar tudo que Deus tem para nós, vamos desfrutar do melhor do Senhor. Nesse encerramento, eu tenho algumas mensagens. Vamos para Gênesis 16, 9, que diz assim, ó: Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Bom, essa história da confusão que teve lá entre a Sarai com Agar, e Agar acabou fugindo, e o anjo a encontrou fugindo, e perguntou: para onde você está indo? Ela disse: estou fugindo de Sarai. E aí ele disse para ela: volta e se humilha, se sujeita à sua senhora. E a segunda coisa, eu não li o resto, mas você pode conferir depois, ele começou a liberar uma promessa para ela. Então, que foi, disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Então, imagina, ninguém vai poder contar. Está falando de algo muito grande, algo imenso. Mas, primeiro, ela tinha que voltar e se submeter a algo que ela não estava disposta. Então, quando eu busco de Deus a direção para voltar, eu tenho um entendimento, e pode ser aqui, as pessoas, as igrejas que me acompanham, as pessoas que estão de fora, o Senhor nos entrega uma palavra, e você, nesse momento, tem que estar com o seu espírito atento, ver o que Deus tem com você. E tudo nos ensina, me ensina sempre, porque às vezes tem uma área da vida que você não está querendo se submeter, tem alguma coisa que você não quer se submeter, e vem uma palavra que te alerta e diz: olha, se submeta. Você entende que aquilo vem de Deus, porque tem algo grande esperando por você. Ela não ia viver essa promessa se ela não voltasse. O Senhor deixou bem claro isso. Se você não voltar, não se humilhar, você não vai viver. Então, às vezes, e eu já vi isso muito, as pessoas serem vencidas e derrotadas pelo orgulho, porque elas não quiseram voltar, elas não quiseram se submeter, elas não quiseram se curvar, elas não quiseram. E quando elas não fizeram a parte delas, porque primeiro veio uma ordem, depois veio a promessa. Primeiro Deus dá uma direção para você, e aí ele vem e diz: eu vou fazer isso na sua vida. Eu creio que Deus está dizendo aqui, para alguém que não quer se submeter a algo que requer uma atitude de humildade. Se humilhar. E tem: a Sarai ficou brava comigo, ela me maltratou, ela fez isso comigo, eu não vou me submeter. Se submeta. Deus sabia por quê. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: sofra o dano. Às vezes nós não queremos sofrer o dano. Nós queremos sempre ter razão, ter razão, ter razão. E é nessa de ter razão que nós passamos por cima da palavra, passamos por cima da fé, porque o orgulho sai na frente e eu só vejo o meu orgulho, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto. Então, assim, é o meu orgulho. Por causa do meu orgulho, eu não vou me submeter. Mas graças a Deus que ela foi mais esperta,
Ela passou por cima de orgulho, passou por cima de tudo, voltou, se humilhou, se submeteu, e Deus cumpriu com a promessa na vida dela. Então Deus está falando aqui, falou para ela que ia fazer algo muito grande. Ninguém vai poder contar, é algo muito grande. Então eu acredito que Deus está dizendo para alguém, se humilha, faça o que tem que ser feito, e eu vou fazer algo muito grande na sua vida. E foi exatamente isso. Ela se humilhou e Deus cumpriu com a promessa. Mas se a gente não faz o que tem que ser feito, aquilo trava e nos priva de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque primeiro eu me submeto a uma direção que Deus está me dando. E então Ele faz na minha vida. Também ainda com Agar, Gênesis 21, 14 diz, na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. Quando acabou a vasilha da água, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Sempre quando a gente vê essa pergunta, vem talvez um pensamento na pessoa que se esquece do que eu acabei de ler. Ela recebeu antes, quando ela estava grávida, a promessa de que Deus faria, se ela se submetesse, Ele ia fazer do filho dela um grande povo. Ninguém ia poder contar. Agora, ela deu tudo como perdido. Por causa da situação, ela deu tudo como perdido. Ela se entregou à situação. Então, ela deixou o menino lá para morrer, foi para o outro canto para esperar a morte também, não queria ver o menino morrer. Aí o anjo vem e diz assim, o que aflige Agar? Aí quem está lendo, não presta atenção na história, pensa assim, que pergunta é essa? A mulher está no deserto, acabou a água, ela tem razão de estar pensando que tudo acabou? Não, ela não, de jeito nenhum. Porque quando ela ainda estava grávida, o filho nem tinha nascido, o Senhor não disse para ela que ia fazer dele um grande povo? Deus muda de ideia? Se Deus te faz uma promessa, Ele não vai cumprir? Sim, Ele vai cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então, naquele momento, ela tinha que ter se lembrado da promessa que Deus tinha feito para ela. Então, essa palavra é para alguém que já ouviu Deus falar, Deus já lhe prometeu, Deus já garantiu a você a vitória, e agora você, por causa da situação, está duvidando, está se desesperando, está se afligindo, já esqueceu tudo que Deus já falou. Não é a primeira vez que Deus te promete vitória. Uma grande vitória, na verdade. Não é. Só que por causa do momento, da circunstância, talvez você está igual a Agar, tomando decisões já em cima do problema. Deixa o menino aqui para morrer, eu vou para lá para não ver ele morrer. Quer dizer, já está tomando decisões. Que decisões são essas? Decisões derrotadas. Por causa da circunstância. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? O que te aflige? Por que você está agindo assim? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Olha aqui, levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Segunda vez ele falou isso. Ele já tinha falado isso lá atrás. Eu vou fazer dele um grande povo. Então, está falando grande povo, eu vou fazer algo grande. Algo grande na sua vida, na vida dele. É o que Deus está dizendo para você. Levante-se e siga. Porque eu vou fazer algo grande aí. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto,
tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Quer dizer, ela já tinha criado toda uma situação de fim, de derrota, de morte, acabou. E o Senhor fez a pergunta, o anjo do Senhor fez a pergunta para ela: o que te aflige, Agar? Quer dizer, por que você está agindo assim? Eu já te prometi. Você esqueceu do que eu falei com você lá atrás? Esqueceu. Que é o que acontece com as pessoas. Elas se esquecem. E aí, ela recebeu essa palavra de conforto que o Senhor falou: vamos, pega o menino, se levante e vá. O Senhor abriu os olhos dela. Essa fonte não apareceu como mágica. Essa fonte estava lá o tempo todo, mas a aflição não deixava ela ver. Que é o que acontece com muita gente. A saída para ela poder continuar e viver a glória de Deus, está lá. Mas ela não vê. Por que ela não vê? Porque ela está desesperada. Ela não vê porque ela está desesperada. O desespero cega. Quando você se envolve com as circunstâncias, você se envolve com os problemas, você não vê mais nada. Você vê isso. Deixa o menino aqui para não ver o menino morrer, vou para lá. E assim, olha as decisões. Ela já tinha tomado decisão, tanto que ela largou o menino num canto e foi para outro. Quer dizer, uma mãe que faz isso é porque para ela já estava definido aquilo. Vai terminar assim. Acabou para mim. Mas por quê? Porque ela tinha esquecido o que Deus tinha falado com ela lá atrás. A fonte estava lá o tempo todo. A saída para ela. Mas a incredulidade, o medo, a dúvida, o desespero, vão deixar você cego. Você não vai ver. Quantas vezes a fonte de vitória, de saída, de livramento, aquela porta que você precisa, a saída para um problema está diante de você, mas você não consegue ver. Porque o desespero causa na pessoa exatamente isso, uma cegueira, ela não vê, e aí ela começa a definir a vida dela por causa do que ela está vivendo, e esquece o que Deus falou, esquece tudo que Deus já havia prometido, e é onde muitos desistem. Ela já tinha desistido. E eu vejo isso como maravilhoso, porque ela tinha desistido, o Senhor não desistiu de voltar a lembrá-la. Eu vou fazer dele um grande povo, minha obra está de pé, a minha promessa está de pé. E a mesma coisa que ele está falando. Talvez alguém aqui esqueceu o que Deus já falou lá atrás. Mas Deus não esqueceu e está tendo misericórdia, está dizendo mais uma vez para você: levante-se, vá, porque eu te fiz uma promessa lá atrás, eu vou cumprir. E aqui, ó, está a fonte, a saída, o socorro imediato que você precisa está aqui. E ela encheu a vasilha de água, bebeu, deu para o menino, seguiu o caminho, tudo deu certo, construíram uma vida abençoada, porque a Bíblia diz: Deus estava com o menino, e quando Deus está com uma pessoa, ela é bem-sucedida. Então eu acredito que é o que Deus está dizendo: eu estou com você, você vai ser bem-sucedido. E assim, essa venda cai agora, e você vai ver a fonte, que é a saída, para resolver esse problema imediato e você continuar seguindo a sua vida e viver as promessas que eu te fiz. Amém? Em Gênesis 22, 15 a 19 diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão e seus servos, então voltou Abraão e seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Então, começa aqui do 15, e eu já quis pegar daqui, a expressão: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu. Eu gosto sempre
de lembrar, toda vez que Deus me dá essa palavra, que Abraão só ouviu a segunda vez porque ele deu crédito à primeira. Porque senão, se você não faz o que Deus te manda fazer, como é que você vai ouvir a segunda vez, que é a liberação de todas as bênçãos? O que Deus pediu para ele? Pediu que ele entregasse o único filho. E o que ele fez? Ele entregou. Ele não negou. E quando ele estava prestes a sacrificar o filho, o anjo do Senhor veio e disse para ele, para Abraão, não toque no menino, agora eu sei que você me teme. E foi quando ele ouviu a segunda vez, tanto que Deus recebeu o Isaque, que aqui no versículo 19 diz assim, então voltou Abraão e a seus servos, e juntos partiram para Beersheba, onde passou a viver. Você observa que não tem o nome Isaque aqui? E ele voltou com o Isaque voltou com ele. Mas por que não tem? Porque pela fé Deus recebeu o sacrifício. Deus recebeu o Isaque. Ele foi recebido no céu. A atitude do Abraão foi perfeita diante de Deus. Então, o ponto é, para eu ouvir a voz do Senhor, segunda vez, com todas essas liberações de vitórias grandiosas, esteja certo que o abençoarei, eu preciso dar crédito à primeira, obedecer à primeira. E eu acredito que Deus está requerendo o Isaque de alguém. Aquilo que você não quer abrir mão de jeito nenhum. Pode ser um relacionamento ilícito. Pode ser deixar algo que para você é muito importante. Parar com alguma coisa. Mudar. Pedir perdão a alguém. Eu não sei. O Isaque às vezes representa aquilo que nós estamos tão agarrados, porque quando a gente fala do Isaque, o Isaque, ele esperou 25 anos por esse filho, foi quando ele nasceu. Foi por intermédio desse filho que Deus prometeu que ia levantar essa grande nação. Então a morte do Isaque representava o fim de tudo. Representava o fim de tudo. Sabe quando, não, mas se eu abrir mão disso aqui, é o fim. Se eu der isso aqui, aí é o fim. Como é que eu sigo? Como é que as coisas vão realizar, vão acontecer na minha vida? Como? Todos nós sabemos o que nós estamos tão apegados. E que muitas vezes Deus chega e nos testa. E diz para nós, me dá isso. E eu vou fazer isso aqui na sua vida. Às vezes é um teste, como foi com Abraão. Um teste muito forte de fé. Pode ser um teste. Às vezes, chegou a hora de nós abrirmos mão de algo que estamos muito presos, que nós dependemos daquilo, tem uma dependência. Eu não sei, o Isaque representa, pode ser muitas coisas, mas representa algo que nós não queremos abrir mão de jeito nenhum. Que de alguma maneira, a entrega do Isaque mostra que nós não estamos presos, não temos ídolos na nossa vida. O Abraão, quando entregou Isaque, ele deixou bem claro, Isaque não é meu ídolo, Deus é o meu Senhor. É quando você diz assim, Deus é tudo para mim, e se é isso que Ele quer, eu vou fazer. Se Ele está me pedindo, eu vou dar. O que representa esse Isaque na sua vida, a gente sempre sabe o que representa o Isaque na nossa vida. Nós queremos ir para um outro nível. Abraão queria ir para um outro nível. Eu tenho certeza que ele nunca imaginou
que depois de ter esperado tantos anos, agora o filho está crescidinho, Deus vem e pede o filho para ele. Ele não imaginou que ele ia passar por isso. Mas essa atitude de fé, esse passo de fé, o levou para um outro nível. Um outro nível. Quem já não se encontrou numa situação em que foi testado para ser levado para um outro nível? Então acredite, dê a Deus o que Ele está te pedindo, que representa o seu Isaac, e é certo que Ele vai te levar para um outro nível. Ele vai te levar como levou Abraão. Dê a Deus, olha, vai lá no fundo agora, aqui ó, no seu espírito, e ouça o seu espírito, o que o Espírito Santo está falando com você. O que representa esse Isaac? O que Deus está pedindo a você? Para te levar para um outro nível, para te colocar numa outra posição. Você vai, como Abraão foi para um nível, assim, para um outro nível. É certo que Ele vai te colocar numa outra posição. São testes. Passa nos testes. Dê a Deus o que Ele está pedindo. Entrega. Mostra uma disposição de dar a Deus aquilo que representa o seu Isaac. Amém? Eu não vi muita empolgação nessa hora. Falou de dar o Isaac. Gênesis 24, 12. Então orou, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu Senhor. Antes que ele terminasse de orar, vamos juntos, antes que ele terminasse de orar. Surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro, no 56. Mas ele disse, não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Bom, o servo do Abraão tinha uma missão muito difícil. Abraão fez até ele jurar que não deixaria Isaac se casar com mulheres cananeias, que ia até a terra dele buscar uma esposa para Isaac. Agora você imagina uma missão dessa, buscar a mulher que vai viver com um homem para o resto da vida e que ele não podia errar. Ele não podia errar com Abraão. Ele sabia que Abraão era um homem de Deus e não podia errar. Ele tinha uma missão muito, muito difícil. E o que ele fez? Ele orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor sinais. Foi isso que ele pediu. Está aqui, ó. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro. Dê-me de beber. E ela me responder, bebe, e também darei água aos seus camelos. Quer dizer, essa jovem que dissesse para ele, bebe, e eu vou dar água aos seus camelos. Agora ele estava lá com 10 camelos. Você imagina que um camelo pode beber de 60 a 120 litros de água de uma vez. Essa moça tinha que estar com uma disposição muito grande de encher cântaro, esvaziar, encher, esvaziar, para dar água para 10 camelos. Compreendeu? Ele foi ousado. Porque, quer dizer, ele sabia que não era qualquer moça que ia aceitar uma coisa dessa. Porque não era ele pedir. Ele ia pedir água para ele. Mas junto, a moça ia dizer assim, também darei água aos seus camelos. Quem? Qualquer um de nós vai dizer, água para você eu dou. Eu nem quero saber de camelo. Imagina, eu vou passar o dia inteiro aqui, enchendo isso aqui para dar água para esses camelos, meu Pai do céu. Muita água para saciar a sede de um camelo. Ela tinha 10.
Então ele foi ousado no que ele pediu, porque ele sabia que assim, ele sabia que o que ele estava pedindo era algo muito difícil e que só realmente a moça certa, algo vindo de Deus, é que iria se propor a uma missão dessa ou se oferecer a dar água para 10 camelos. E quando antes dele terminar de orar, aparece Rebeca, que ele pede água, ela oferece e diz, vou dar água para os seus camelos também. Naquele momento, ele ficou tão grato, porque ele sabia, Deus colocou diante dele a esposa do Isaac. Ele sabia, é essa, a esposa do Isaac. Então aquilo, imagina o alívio, porque a oração dele, antes dele terminar de orar, Deus já tinha respondido a oração dele. Antes dele terminar. E ele termina dizendo assim, para a família dela, não me detenham agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Então o que o Senhor está dizendo? Exatamente como você está vendo aqui. Antes de você terminar de orar, o Senhor já está te dando a resposta. É certo, Ele está dizendo para alguém que tem aí uma responsabilidade, uma missão, algo realmente desafiador. Ele está dizendo, eu vou te coroar de êxito. Você vai ter total, absoluto êxito, sucesso nessa missão. Deus está dizendo a você que tem algo muito difícil. Preste atenção, alguém que tem uma missão, é algo desafiador e está muito preocupado dentro. Não, acalma, só ora ao Senhor, confia nele como o servo de Abraão confiou, porque o Senhor vai te coroar de êxito, você vai ter êxito, você vai ser muito bem sucedido nesse negócio, nessa missão, vai terminar com uma grande vitória, você vai orar e você vai ter a resposta. Quer dizer, você está orando, então isso significa, como está aqui, antes que ele terminasse de orar, Rebeca apareceu e já tudo aconteceu como ele pediu na oração. E eu vou dizer isso para você, tudo vai acontecer como você pediu na oração. Aleluia. Ao Senhor toda honra e toda glória. Para entregar o Isaac, eu não recebi palmas. Você vê que ninguém quer entregar o Isaac. Mas tem que entregar. Também para ir lá se submeter a Sarai, também não vi essa empolgação, não. Gênesis 40, 13. Olha, é muito interessante isso aqui, e eu quero contar para vocês que eu tenho recebido já muitos, agora mesmo recebi outro testemunho maravilhoso, da resposta dos propósitos eu tenho recebido, graças a Deus, mas da resposta da oração, da madrugada, foi assim, instantâneo na vida de algumas pessoas. Eu estou muito grata e nós vamos continuar nesse espírito e Deus vai continuar fazendo. E eu me lembro da última vez que Deus nos entregou essa palavra aqui, foi na quarta, na quinta de manhã, eu recebi a boa nova, já foi na quinta, e olha que falou 3 dias, e foi no dia seguinte já, é porque a gente tem que entender, às vezes a gente lê na Bíblia, isso pode ser tanto no dia seguinte, 3 dias depois, uma semana depois, isso quer dizer que é para já, é rápido, né? E foi muito edificante para mim. Então, novamente, Gênesis 40, 13, dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Bom, essa passagem fala do copeiro e do padeiro que estavam presos na mesma prisão em que estava José, tiveram um sonho, José interpretou, e a interpretação para o copeiro foi essa. Ele servia diretamente o faraó, e eles fizeram lá uma ofensa para o faraó, e ele mandou prendê-los, e a ideia é que os 2 seriam executados. E eles tiveram um sonho, e aí o José interpretou, e disse para o copeiro, em 3 dias você vai ser restaurado, a sua posição será restaurada, você vai voltar a servir o faraó como você fazia antes.
E para o padeiro não, o padeiro morreu mesmo. E era para os dois serem executados, mas só o padeiro foi, o copeiro não foi. Então, essa palavra é de restauração de posição, de restituição de algo. Alguém que perdeu uma posição, mas vai ser restituída a sua posição já, vai ser rápido, a sua posição será restituída. Alguém que perdeu uma posição e que humanamente é impossível, ele já estava preso, sentenciado à morte, então assim, é uma situação impossível de ser revertida, mas foi totalmente revertida. Então o Senhor entrega para alguém exatamente isso, a restituição de uma posição impossível aos olhos humanos, mas Ele vai restituir a sua posição, e uma posição de honra, porque essa é uma posição de muita honra, em nome de Jesus. E para encerrar, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não precisa explicar, você entendeu bem. E o meu entendimento, inclusive eu mandei esse áudio para fora também, que eles me pediram, que antes de eu vir aqui, eu gravo e mando, os bispos pedem e tal. E a hora que o Senhor me deu essa última referência, o que veio, o entendimento no meu espírito é muito claro. Às vezes isso já aconteceu comigo lá atrás. Quando eu estava na minha caminhada com Deus, no início da minha caminhada, eu lembro que às vezes me vinha aquele medo de voltar a viver dificuldades que eu já tinha vivido. E um dia o Espírito Santo falou muito forte comigo, numa situação que eu estava vivendo, nada fácil, e ele falou no meu coração, que se eu permanecesse nessa fé, eu nunca mais voltaria a viver as coisas que eu já tinha vivido. Eu podia viver outras situações, mas eu não viveria mais aquilo. Então, assim, eu poderia enfrentar outros desafios, mas eu estaria sempre tendo progresso, sempre tendo progresso. Então, eu digo a você, pelo Espírito Santo de Deus, você que está nesta fé, se você permanecer nesta fé, você não precisa mais ter medo de voltar a viver coisas que você já viveu lá atrás. Você vai viver muitas outras situações e desafios, mas a sua caminhada vai ser progressiva. Você vai viver coisas novas, não as coisas velhas. Isso você não vai viver mais. Aquilo que você viveu lá, aquilo já passou. Você está num novo tempo. Então, o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Para quem está com medo de algo faltar, meu Deus, e se faltar, o que vai ser de mim? Ele está dizendo, não vai faltar, muito pelo contrário, de agora em diante, você tem que ter isso no seu espírito, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar, eu vou viver sempre coisas novas, desafios novos, mas eu não vou voltar a viver o que eu vivia antes, eu terei novos desafios, mas não vou voltar a viver o que eu vivia antes. Eu não preciso temer que vai faltar isso ou aquilo na minha vida. Não vai faltar. Seja qual for a sua necessidade, Deus vai te suprir e vai te levar para mais, vai te suprir e te levar para mais, vai te suprir e te levar para mais. Não precisa temer. O Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. O que você começou, você vai terminar. Os projetos que você iniciou, que parece que não vai conseguir, você vai terminar. Aquilo que você assumiu, você vai ter bom êxito nisso, você vai conseguir cumprir. Aquilo que você assumiu, você vai cumprir. Seus compromissos serão cumpridos, porque Deus vai te suprir. Então, eu quero que você seja tomado dessa convicção e diga, nada vai me faltar. Em área nenhuma vai me faltar. E financeiro,
Eu vou para outro nível a cada dia. Não vou voltar a viver as coisas que eu já vivi. Nada vai me faltar. Deus vai me suprir em tudo. Meus compromissos assumidos serão supridos. Diga, eu não serei envergonhado. Deus não vai me deixar ser envergonhado, envergonhada. Nada vai me faltar. Diga, eu creio nisso. Em nome de Jesus. De novo, o Senhor é meu pastor. E nada vai me faltar. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus. Ele é muito, muito bom. Eu amo Deus. Aleluia. Vamos erguer aos céus e apresentar ao Senhor com muita alegria, sempre com uma gratidão imensa no Espírito. Mais uma vez você apresenta a Deus com a sua fé sendo derramada no Senhor e fala para Ele, Senhor, eu recebo todas essas mensagens, eu recebo a sua palavra, eu creio, está no meu espírito, eu confio de todo o meu coração, sei que o Senhor está na minha vida. Fala isso para Deus. Eu sei que o Senhor está vendo a minha semeadura, eu sei que o Senhor está na minha vida, o Senhor está me guiando, está me dirigindo, eu confio em vitórias, eu sei que o Senhor preparou vitórias para a minha vida, o Senhor está me levando para um outro nível, eu creio nisso e eu vou continuar crendo. O Senhor está me levando para um outro nível e eu creio, meu Deus, que eu vou andar nas alturas. O Senhor está endireitando o que está torto na minha vida, o Senhor está aplanando o que está áspero, o Senhor está fazendo brotar nascente nessa terra seca, o Senhor vai abrir o mar para eu passar, nenhum gigante vai prevalecer no meu caminho, nenhum obstáculo vai prevalecer. Eu sou uma pessoa vitoriosa e eu vou sair deste trabalho vitorioso, vitoriosa. Eu creio na palavra, eu creio no socorro, eu creio em milagres, eu creio na atuação do Senhor na minha vida, eu creio. Ó meu Deus, passa do teu sangue sobre a igreja, queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés, levanta cada um com poder agora, vai renovando, vai fortalecendo, vai restaurando, restituindo, reconstruindo. Meu Deus, restitua a posição, meu Deus, derrama a unção da abundância, da saúde, da cura, da libertação. Senhor, eu peço unção de abundância, abundância de bênçãos. Senhor, eu peço que o Senhor venha derramar do seu poder e realizar o sonho que ela tem colocado diante do Senhor, responder a oração dela, que ela tenha êxito, meu Deus, dessa missão. Senhor, que ela toque naquilo que ela veio buscar. Eu não sei o que ela veio buscar, mas sei que o Senhor é poderoso para fazer. Que ela toque, meu Deus, que ela toque na resposta, no milagre, na definição, que ela seja altamente honrada, Senhor, que ela veja a materialização de tudo que ela tem buscado, que ela ande por cabeça, por cima, que ela enxergue o resultado na vida dela, que ela toque no milagre, no resultado, na resposta que ela tem buscado, meu Pai. Deus, eu sei que cada pessoa aqui enfrenta um determinado tipo de desafio, uma dificuldade, e parece até não ter saída para alguns, mas a palavra está aqui, o Senhor falou, a fonte está diante dos seus olhos, não é o fim. Eu já falei de vitória com você lá atrás, eu já falei que eu estou com você, eu já falei que eu vou fazer algo grande na sua vida, não vai terminar assim. Pai, que cada um se levante agora com poder. Meu Deus, eu oro com a força da minha vida, eu oro, meu Deus, muitas vezes até não ter mais voz, pedindo, responda a igreja, responda a cada um, responda esse clamor, responda, meu Deus. Senhor, coloca nas mãos dessa pessoa a resposta que ela tem pedido, a saída, o milagre, o livramento. Senhor, eu peço que o Senhor coloque diante dela aquilo que ela tem esperado com tanta força no espírito dela. Oh meu Deus, ela espera. Oh Deus, eu sei que às vezes a gente espera por uma vitória de uma maneira que chegamos até a suspirar.
ela vai chegar, que vontade de vê-la chegando na minha vida, que vontade de tocar nisso, que vontade de me ver livre dessa dívida, que vontade de me ver livre desse problema, que vontade de viver uma outra história. Eu sei que tem gente aqui que tem dito isso, Senhor, que vontade de estar vivendo uma outra situação. Meu sonho está num outro nível, num outro patamar, vivendo uma outra história. Eu sonho com essa realidade. Mas Deus, eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está agindo aqui. Deus, talvez essa pessoa diz, que vontade de ver meu marido salvo, minha esposa, minha família. Que vontade de ver meu filho liberto. Que vontade que eu tenho de me ver trabalhando, saindo para trabalhar, sair dessa vergonha do desemprego. Que vontade de ter meu nome limpo, sem dívidas. Que sonho, eu tenho o sonho de ter minha casa, o sonho de ter meu carro, o sonho de ser mãe, o sonho de ter uma família. Eu não sei qual o sonho dela, meu Pai, mas eu tenho certeza que o Senhor está dizendo hoje, desde a abertura desse trabalho, eu estou vendo tudo e vou te responder, eu vou te dar, eu vou realizar esse sonho. Você vai viver não apenas isso, mas infinitamente mais. Você vai viver não apenas isso, eu vou te levar para mais, eu vou colocar nas suas mãos. Deus, eu creio, meu Deus, em tantos testemunhos. Eu posso ver já os depoimentos chegando, os testemunhos chegando, as alegrias, o teu povo sorrindo, vivendo a sua glória, vivendo outra realidade. Eu confio nisso, que o teu povo vai viver outra realidade. Realidade. Cada pessoa que aqui está sendo levada para outro nível, para viver uma outra realidade, uma outra realidade, uma outra realidade. Eu creio, meu Deus, e eu abençoo com força, com visão, com ânimo, com alegria, com motivação. Ó Deus, com poder para ir além, eu abençoo, consagro cada propósito, com a certeza no meu espírito, que tudo que foi colocado para ser restaurado já está pela nossa fé. Tudo que ela tem colocado diante do Senhor já foi mudado pela nossa fé, e ela vai testemunhar a sua glória. Meu Deus, são tantos os testemunhos que eu tenho absoluta certeza que ela vai dar, não apenas um, mas vários de restaurações. É o começo, ela só está começando um novo tempo, uma nova história, um novo ciclo. Ela só está começando, porque eu sei que o Senhor está reescrevendo a história dela de vida. Que ela sinta essa paz, essa alegria no coração, essa certeza que o Senhor controla tudo, e que o Senhor a pegou pela mão e a está levando para lugares altos, que o Senhor está com ela, que é tempo de vencer, e o Senhor tem planos altos para a vida dela. Eu abençoo cada pessoa que aqui está, eu abençoo com a vitória, com a resposta, com os milagres que ela veio buscar. E o Senhor sabe, meu Pai, que é o que eu mais peço. Eu quero o teu povo abençoado. O que depender de mim, o que eu quero ver a igreja abençoada, honrada, vencendo. Oh meu Deus, como eu quero. Jesus, eu estou te pedindo nesse altar, honra a igreja que o Senhor nos deu para cuidar, honra o povo do Ministério Mudança de Vida, honra a todos que nos acompanham, que estão nessa fé, que estão nesse espírito. Eu estou te pedindo com a força da minha vida, honra, meu Deus, é para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço com a força da minha vida, todos que estão nesta fé, mostra a diferença, mostra o teu poder. A resposta para o diabo é a vitória do teu povo. A resposta à derrota do diabo é a vitória da igreja, é a vitória do teu povo. Dá a vitória, meu Deus, dá a vitória. Eu abençoo cada um, determinando a vitória. Boas novas, já, em nome de Jesus. Com as suas mãos santas, estenda para a direção de onde você precisa que Deus haja. Tenha essa fé de mais uma vez estender as mãos e dizer: lá na rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, eu creio
que a minha vitória já está lá, que as coisas já foram mudadas lá, que tudo está diferente lá. Eu creio, ainda que pareça impossível, distante, como era impossível a restauração do copeiro junto ao faraó, eu creio que isso tudo já foi mudado. Eu creio, eu acredito que a minha bênção está lá, que esse contrato está assinado, que essa porta está aberta, que eu já estou empregado, minha carteira está assinada. Eu creio que o meu casamento já foi restaurado, meu marido já voltou, minha esposa. Eu creio que meu filho está liberto, já está encaminhado, trabalhando. Eu creio nas boas novas de curas, libertações e restaurações, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh meu Deus, meu querido Pai, como eu te amo, como eu gosto de estar aqui com a igreja, meu Deus, com esse povo que o Senhor ama tanto. Eu posso perceber o seu amor pela igreja, pelo teu povo. Aqui eu sei, corações sinceros, pessoas lutadoras, pessoas, Senhor, que têm lutado com a força da vida, pessoas que estão aqui resistindo firme, não têm dado ouvidos a nenhuma situação contrária, mas têm crido no seu poder. Abençoa esse povo vitorioso, mais que vencedor. Realiza os sonhos, materializa as respostas, que cada um toque nas respostas, meu Pai. Eu peço que o Senhor faça na vida de cada um infinitamente mais do que cada um tem pedido ou buscado. Eu concordo com todas as orações que foram feitas o dia todo, meu Deus, durante essas 4, 7 horas de jejum e oração. Eu concordo com todas as orações, clamores, buscas, lágrimas que foram derramadas. Eu ligo aqui na terra essas vitórias para que sejam ligadas no céu, e eu desligo todas as situações contrárias que estavam aí no caminho para atrapalhar, para roubar, para impedir. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu, e eu profetizo vitória na vida de cada um, sucesso, abundância, progresso, avanço, conquistas, em nome de Jesus. Eu declaro que cada um é abençoado, vitorioso, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você diga isso: eu sou abençoado e vou continuar abençoado. Eu nunca mais terei uma derrota, nunca mais. Nada vai prevalecer a minha vida, nada vai prevalecer na minha vida. Diga: eu vou prevalecer sempre. Em nome de Jesus, eu vou prevalecer. Diga: eu tenho saúde mental, emocional, física e espiritual. Diga: eu tenho saúde de ferro. A minha saúde é perfeita. O Senhor tem me renovado, tem me rejuvenescido. Eu estou abençoado, minha família é abençoada, toda a minha família é salva, próspera. Diga: eu sou uma pessoa próspera. Tudo que eu sonho, pela minha fé, eu já posso tocar. A minha vida é próspera, realizada, a minha caminhada é progressiva. Eu tenho avançado e vou continuar avançando. Não vai acontecer retrocessos na minha vida, só progresso e mais progresso, em nome de Jesus. Diga: a bênção do Senhor está na minha vida, Deus está comigo, e tudo que eu fizer prosperará, em nome de Jesus. Eu creio, e assim será sempre, até Jesus voltar, até que Ele me chame. Só vitórias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.